Boa noite. A corrida eleitoral em São Paulo pega fogo. O PT passou o dia hoje tentando convencer o PSDB a abrir mão da candidatura de José Serra para apoiar Luiz Erundina. A ideia é fazer uma frente com os partidos progressistas para derrotar Leiva e Maluf. Só que o PSDB resiste. O candidato José Serra diz que só participa da frente se ele for o candidato. Ayrton Soares, do PDT, que não estava bem cotado nas pesquisas, já desistiu da candidatura dele para apoiar Erundina. A direção do PH, Partido Humanista, se reúne às 9 da noite para decidir se apoia ou não a candidatura do PT. Hoje, Luiz Erundina disse que o resultado das eleições em São Paulo vai pesar muito nas eleições presidenciais do ano que vem. Por isso, ela acredita que José Serra acabe apoiando a candidatura dela. Eu acho que ele vai ser convencido da necessidade política de se somar com as forças mais avançadas hoje em São Paulo e com repercussões importantes a nível nacional. Quais seriam essas repercussões? Olha, nós vamos ter eleições presidenciais no próximo ano. Está em discussão a política econômica do governo. Então, essa crise e esse quadro da política econômica assume cada vez mais uma dimensão política. Consequentemente, as decisões políticas aqui em São Paulo repercutirão a curto, médio e longo prazo no país. O líder do PT na Assembleia Legislativa, José Dirceu, passou o dia procurando contato com a direção do PSDB. Ele queria discutir com os tucanos os resultados das últimas pesquisas, que colocam Erundina bem à frente de José Serra, e acertar um programa de governo comum entre os dois partidos. Mas José Dirceu conseguiu apenas falar com o secretário-geral do PSDB, José Maria Monteiro. A direção do PSDB divulgou uma nota oficial sobre a proposta de coligação. Assinada pelo presidente nacional dos tucanos, o ex-governador Franco Montoro, e pelo presidente regional, o deputado Valdir Trigo, a nota diz que a iniciativa do PT é uma manobra eleitoreira de última hora. O PSDB considera inviável a coligação e, apesar das pesquisas, reafirma que a candidatura de José Serra vem crescendo em toda a cidade. Mas o PT não vai desistir. Hoje mesmo, o deputado Luiz Inácio Lula da Silva vai tentar um acordo com o líder tucano Mário Covas. O comentário é de Florestan Fernandes Júnior. Dificilmente Lula e Brizola conseguirão convencer os tucanos a retirar a candidatura José Serra em favor de Luiz Erundina. Para alguns PSDBistas, a formação da Frente Progressista chegou tarde demais, dando a ideia de que o único beneficiado com o acordo seria o ex-governador do Rio de Janeiro. Na realidade, as suspeitas dos tucanos têm fundamento. Apoiando o PT, Leonel Brizola faz uma jogada de duplo efeito. Evita uma derrota fragorosa do PDT nas eleições municipais de São Paulo e garante, desde já, o apoio do PT no segundo turno da eleição presidencial do dia 3 de outubro de 89. Faltando apenas 8 dias para as eleições, o PSDB deve sofrer uma pressão muito parecida com a pressão que os partidários do senador Fernando Henrique Cardoso fizeram sobre os petistas na eleição de 85. Daquela vez, o PT não cedeu e Jânio se elegeu prefeito com 3% de votos a mais que Fernando Henrique. Agora, os defensores da frente vão jogar mais pesado ainda. Até o ex-candidato do PDT, Ayrton Soares, vai utilizar o horário gratuito na TV para pedir o voto útil dos tucanos a Luísa Erundina. Veja agora o que fizeram hoje os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Passar pelo viaduto do Chá, no centro da cidade, por exemplo, sem receber um santinho. Você já decidiu em quem você vai votar nessas eleições? Não, ainda não. Você acha que só distribuindo santinho você conquista voto para o seu candidato? A gente conquista porque muita gente pega e olha, na hora que vê, às vezes pergunta quem é o Serra e a gente conversa com a pessoa. O candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, Paulo Maluf, é também o que detém o maior índice de rejeição entre os indecisos, 62%, segundo a última pesquisa Datafolha. Paulo Maluf vem fazendo uma campanha linear, no corpo a corpo, sem responder aos ataques dos adversários. Para ele, o importante agora não são os votos dos indecisos, mas sim continuar em primeiro lugar nas pesquisas. Para isso, ele vem contando com o apoio do cantor Aguinaldo Timóteo. Sorria, sorria, é tempo de sorrir, sorria. Maluf vai ganhar. Segundo a pesquisa do Datafolha, o senhor tem o maior índice de rejeição. Como é que o senhor pensa reverter esse quadro? Nós temos o maior índice de aprovação, porque o que vota é voto positivo.
de maneira que a sua pergunta não tem a menor razão de ser. É que, segundo o Datafolha, o senhor teria 62% de rejeição entre os 31% que estão indecisos. Exatamente. Então, nos 38 que faltam, e você é um rapaz muito inteligente, nos 38 que faltam dá para subir de 28 para 35. O candidato do PDS, Paulo Maluf, tem certeza da vitória e já faz até a... De sobra para acreditar na vitória. Mas é bom lembrar que em 85, Fernando Henrique Cardoso estava na frente nas pesquisas e acabou perdendo nas urnas. Hoje, o elevado índice de indecisos demonstra o desinteresse do eleitor pelos candidatos, mas também abre a possibilidade das surpresas, que ganham forma a partir da boca de urna. Aliás, é aí que esta eleição deve ser decidida. Segundo as últimas pesquisas, o número de eleitores indecisos chega a 20%. Isso significa 1.100.000 votos. Ganhar estes votos não é uma tarefa fácil. O candidato precisa ter, além da simpatia do eleitorado, um bom exército de cabos eleitorais. Paulo Maluf, do PDS, por exemplo, tem muita gente trabalhando para ele, mas conta com um alto índice de rejeição. João Leiva ganha do candidato do PDS na simpatia. Tem um índice médio de rejeição e um forte esquema de panfletagem. Daqui para frente, o PT de Luiza Erundina deve apertar o cerco, pedindo o voto útil dos tucanos contra Maluf e Leiva e jogando toda a militância na rua numa busca desesperada dos votos dos indecisos. Afinal, são os indecisos que vão decidir. Uma boa noite e fique com a gente. Com que 8 estados do Norte e do Nordeste pedissem tropas federais para garantir a votação. Nas pequenas cidades, a escolha de vereadores e prefeitos envolve laços de amizade e favores pessoais. Por isso mesmo, a disputa pelo voto do eleitor atinge muitas vezes a família e os amigos dos candidatos. São brigas que, em alguns lugares, existem há mais de 50 anos. E na época de eleição, qualquer desentendimento pode terminar em morte. Agora, a violência nas eleições municipais começa a fazer vítimas também na região do ABCD. Em 2 meses, 7 militantes de partidos políticos foram assassinados. Uma situação tão crítica que o Partido dos Trabalhadores entregou ao secretário Luiz Antônio Fleury Filho um documento relatando a violência contra membros do partido e pedindo mais segurança aos candidatos até o dia 15 de novembro. Com violência ou não, uma coisa é certa: a disputa no ABCD vai ficar entre as 2 maiores centrais sindicais do país, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. Segundo as últimas pesquisas, a CUT deve ficar com as prefeituras de Santo André e Diadema, e a CGT com São Bernardo e São Caetano. São Paulo e Manchete volta depois dos comerciais. João Leiva, do PMDB, 19%, e Luiza Erundina, do PT, 17%. José Serra, do PSDB, 7%. Os brancos e nulos são 12% e os indecisos, 8%. Já o Ibope apresenta Paulo Maluf com 27% das intenções de voto. Luiza Erundina, do PT, aparece em segundo com 19%. João Leiva, do PMDB, com 18%. E José Serra, com 9% das intenções de voto. Os nulos e brancos totalizam 12% e os indecisos, 10%. É justamente nos indecisos que Luiza Erundina, do PT, e João Leiva, do PMDB, estão de olho. Agora, mais do que nunca, os indecisos e os que querem anular o voto ou votar em branco, no último dia, podem decidir quem vai ser o novo prefeito de São Paulo. E a briga promete. João Leiva e Luiza Erundina estão empatados tecnicamente, em segundo lugar no cálculo do Datafolha. A diferença entre os dois é menor do que 3 pontos percentuais. Desde o início do processo eleitoral, as taxas da Luiza Erundina elas são estáveis. Então ela conseguiu um crescimento pequeno, mas contínuo. Ela começou com cerca de 7 pontos há uns 3 meses e veio subindo. Então ela tem esse crescimento contínuo. Isso pode ter garantido, agora na reta final, que ela encoste de fato em Leiva e até ultrapasse. O senhor admite que a candidata do PT, Luiza Erundina, está tendo um crescimento? Isso era previsto, que o candidato do PDS caísse e todos os outros candidatos crescessem. A campanha se polariza e só há 2 saídas. Ou quem quer manter a volta do passado, ou quem quer de fato tentar o novo e tentar mudar a partir de São Paulo, com repercussões importantes a nível nacional. Não está fácil nem para Luiza Erundina nem para João Leiva alcançar o primeiro lugar nas pesquisas.
Desde o começo da campanha, Paulo Maluf vem se mantendo em primeiro em quase todos os pontos da capital. O comentário é do repórter Florestan Fernandes Júnior. A única pesquisa que coloca o PMDB em primeiro lugar indica que 46% dos eleitores paulistanos acham o programa de Leiva o melhor do horário gratuito na televisão. Um programa que no início da campanha chegou a tirar Leiva das últimas posições nas pesquisas, colocando o candidato do PMDB lado a lado com Maluf. Uma vantagem que Leiva começou a perder no mês passado, com o tumulto na inauguração da estação Itaquera do metrô, com o conflito entre professores em greve e a polícia militar em frente ao Palácio dos Bandeirantes e os ataques dos militantes do PMDB aos tucanos ilustres, como o ex-governador Franco Montoro e os senadores Mário Covas e Fernando Henrique. A sequência destes fatos é apontada como motivo principal de uma queda que colocou o PMDB disputando com o PT o segundo lugar nas pesquisas. Para ganhar esta eleição, Leiva e Erundina têm apenas 5 dias e os dois candidatos devem utilizar a mesma tática. 1. Tentar conquistar os 8% de eleitores indecisos. 2. Reverter a tendência dos votos nulos e brancos, que atualmente gira em torno de 12%. E, finalmente, trabalhar o voto útil, transferindo para si votos de outros candidatos. Ao que parece, Leiva pretende ganhar estes votos através do que ele tem de melhor, o seu programa no horário gratuito. Hoje, ele ficou até às 4 horas da madrugada gravando programas para o rádio e a TV. Por isso, a assessoria dele teve até que cancelar vários compromissos do candidato marcados para o período da manhã. Em São Bernardo do Campo, a posição do PT também é considerada boa. A resistência de Serra Prefeitura em favor de Luiza Erundina caiu como uma bomba hoje aqui nos estúdios de gravação do PSDB. Para os tucanos, existe uma central de boatos com o intuito de prejudicar a candidatura José Serra. Eu a desmenti, apesar disso foi publicada como manchete. Boatos, fraudes, especulações de última hora estão sendo feitas. Se montou uma central de boatos com a finalidade de confundir os eleitores, apenas isso. Boatos ou não, a verdade é que os dirigentes do PSDB não conseguiam esconder uma certa irritação. O primeiro foi o senador Mário Covas, que ameaçou interromper a entrevista. Vocês estão querendo discutir comigo. Eu estou pronto aqui a responder as coisas, mas se nós vamos discutir, então vamos nos eleger todos e aí a gente discute lá dentro do Congresso, não é verdade? Porque demonstram que o PSDB, que estava crescendo, não está mais, inclusive caiu na pesquisa da Datafolha. As pesquisas que eu tenho, o PSDB está crescendo, vai crescer e vai ganhar a eleição. O candidato José Serra também estava nervoso e acabou se desentendendo com o repórter. Você acabou de dizer que eu caí em todas as pesquisas. Saíram 3 pesquisas. Eu subi em 2. Portanto, você está mentindo. O senhor quer dizer isso? Está dito. Portanto, você está mentindo. É uma mentira clara, evidente e óbvia. É um trabalho desonesto. Você atuou de maneira desonesta. O jornal Folha de São Paulo disse no final da tarde que as informações da matéria publicada hoje são verdadeiras e se baseiam em fontes seguras. Embora o PSDB negue publicamente, no fundo, a esquerda do partido já pensa em votar na candidata do PT. O comentário é de Florestan Fernandes Júnior. O estrago que o crescimento da candidatura de Luiza Erundina nas pesquisas vem provocando no PMDB e no PSDB elevou muito a temperatura nos staffs políticos de Leiva e Serra. Parece que o voto útil contra Maluf, proposto pelo PT, não está pegando só a esquerda dos tucanos, mas também alguns PMDBistas preocupados com uma possível vitória do PDS. Isso fica claro no programa gratuito no rádio e na televisão do PMDB. Leiva vem atacando Luiza Erundina numa tentativa de evitar a transferência de votos em favor da legenda petista. Com a polarização entre Maluf e Erundina, o PSDB terá muita dificuldade para sentir o potencial eleitoral do partido na principal cidade do país. 2 lideranças nacionais do PSDB me confidenciaram que a retirada da candidatura Serra só não aconteceu porque isso favoreceria mais João Leiva do que Erundina. Para eles, voto não se transfere. Em 85, Adhemar de Barros Filho retirou sua candidatura para apoiar Fernando Henrique, mas os 4% de votos do PDT acabaram indo mesmo para Jânio Quadros. O candidato do PDS, Paulo Maluf, passou a manhã de hoje gravando programas para o horário gratuito e depois recebeu correligionários do partido no escritório político. Segundo a assessoria do candidato, amanhã Paulo Maluf vai descansar, encerrando assim a campanha eleitoral dele.
O PT está fazendo, neste momento, uma passeata no centro da capital. A manifestação saiu da Praça da República com cerca de 1000 pessoas. Além da candidata do partido à Prefeitura de São Paulo, Luíza Erundina, participa também da passeata Ayrton Soares, ex-candidato do PDT. O comício do PMDB vai começar às 8h30 na Praça da Sé. Além do candidato João Leiva e do governador Orestes Quércia, a festa vai contar com a participação de vários artistas. A segurança era máxima, mas nenhuma das duas partes parecia disposta a um confronto. Nós não viemos aqui provocar conflitos. E eu tenho o maior respeito pelo senhor. É a reta final. Para segurar o primeiro lugar nas intenções de votos, o candidato do PDS, Paulo Maluf, continua com a campanha a todo vapor. Hoje ele bateu perna atrás dos eleitores de Campo Limpo, na zona sul da cidade. O corpo a corpo de Paulo Maluf com o eleitor começou à tarde na zona sul de São Paulo. Pelas ruas de Campo Limpo, o candidato do PDS cumprimentou muita gente e distribuiu vários cartões com seu nome. Bem-humorado e confiante do primeiro lugar que ocupa nas pesquisas de opinião, ele teve tempo até para fazer média. Olha, o Leiva também é um bom candidato, viu? Sabe o que acontece? É que o PMDB está fazendo uma política ruim pra gente. Esse é o problema. Ele é um bom candidato, o espião aí. Não é preciso espionar para saber que a disputa eleitoral em São Paulo está pegando fogo. À tarde, disputando o voto do mesmo eleitor, Paulo Maluf, do PDS, e os cabos eleitorais do PT. O candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, João Leiva, também aproveitou o sábado de sol forte para pedir votos para a candidatura dele. No início da tarde, ele fez um comício na Barra Funda, no centro. Meia hora antes do candidato do PMDB, João Oswaldo Leiva, chegar, os cabos eleitorais já estavam de mãos à obra. O último dia pode até não ter sido mais movimentado, mas foi um bocado barulhento. Quando o candidato chegou, também veio com ele o seu maior cabo eleitoral, o governador Orestes Quércia. Depois, os dois foram ao salão do Centro Social dos Soldados e Cabos da PM, que poucas vezes ficou tão cheio. No final da tarde, João Oswaldo Leiva se reuniu no Comitê Central do partido com assessores. Normalmente, nesse horário, o candidato estaria andando pelas ruas da cidade. Mas não fazer isso, justamente no último dia de campanha, não representa nenhum problema para ele. É que Leiva afirma que foi o candidato que mais andou nessa campanha. Percorreu todos os bairros da cidade, que afinal de contas é a maior da América Latina. Tudo isso, na opinião do candidato, trouxe uma série de benefícios, mas também um pequeno prejuízo. O outro sapato estragou, esse aqui é o segundo sapato já. Por quê? Isso é de alguma forma superstição? Isso? Não, que superstição, coisa nenhuma. Eu tinha um sapato que era muito agradável, muito gostoso, eu andei bastante, até um dia que a sola furou. Então eu encostei e peguei esse aqui, que é o reserva. A candidata do PT, Luíza Erundina, finalizou a campanha numa favela da zona leste da capital. Luíza Erundina chegou à favela de Vila Prudente acompanhada do candidato a vereador Eduardo Suplicy de cabos eleitorais da região. A favela de Vila Prudente é uma das maiores de São Paulo. Com 1.200 barracos e 7.000 habitantes, ela é também a mais organizada. Tem até prefeito. De mãos dadas com crianças, a candidata do Partido dos Trabalhadores percorreu algumas ruas da favela, desviou dos esgotos que correm a céu aberto, entrou em bares, conversou bastante com os moradores. Sempre com um grupo de crianças e militantes a seu lado, Luíza Erundina foi muito cumprimentada e prometeu melhorias para a favela se for eleita. Para o candidato do PSDB, José Serra, apesar do calor, o dia também foi de andar muito. Hoje os tucanos saíram em caravana pelas ruas da cidade. Embora o candidato José Serra apareça em quarto lugar na última pesquisa Datafolha, os tucanos resolveram encerrar a campanha para a Prefeitura de São Paulo com uma caravana da virada. Mais de 1000 bandeiras amarelas com o emblema do partido foram distribuídas entre os carros dos militantes. Antes da caravana sair, a deputada Dirce Tutu Quadros retomava uma antiga polêmica, defendendo a retirada da candidatura Serra em favor de Erundina. Enquanto o meu candidato José Serra for candidato, eu faço campanha para ele e voto nele. Mas se ele retirar a favor de Erundina, eu voto com consciência em Erundina. Na reta final, é impossível se ter elementos de natureza jurídica para fazer coligação e de natureza política que permitam fazer um julgamento, né? E permitam chegar a uma conclusão
a respeito de quem deveria permanecer, de quem realmente pode ganhar do Maluf. À 13h, a caravana saiu percorrendo as principais ruas e avenidas da capital. O candidato do PL, João Melão Neto, fez uma passeata em bairros... Prestaram depoimento no 1º distrito policial. O candidato do PMDB conversava com alguns cabos eleitorais num bar da favela, quando chegaram 2 homens. Sem dizer nada, um deles atirou a queima-roupa em Nelson, que morreu no local. Ainda não temos provas concretas para dizer se realmente foi político, mas as evidências é que foi crime político. Veja agora o que os candidatos mais cotados à Prefeitura de São Paulo fizeram às vésperas das eleições. Paulo Maluf, do PDS, passou a manhã toda recebendo amigos e correligionários na casa dele na Zona Sul de São Paulo. E à tarde visitou bairros da Zona Leste. Luísa Erundina almoçou num restaurante do centro e aproveitou o dia para fazer contatos com amigos e militantes do PT. João Leiva, do PMDB, teve a agenda livre durante o dia e à noite vai à sede da União das Escolas de Samba. Neste fim de semana, o Datafolha e o Jornal da Tarde fizeram novas pesquisas antes da eleição. O Datafolha ouviu 2.000 pessoas e o Jornal da Tarde entrevistou 1.000 eleitores. Vamos ver os números. O candidato do PDS, Paulo Maluf, continua em primeiro com 26% das intenções de voto. Luísa Erundina, do PT, vem em segundo com 20%. João Leiva, do PMDB, tem 16% da preferência dos entrevistados. José Serra, do PSDB, tem 9% das intenções de voto. 10% dos entrevistados ainda estão indecisos e outros 10% pretendem votar em branco ou anular o voto. Na pesquisa do Jornal da Tarde, Maluf também aparece em primeiro com 27%. Luísa Erundina, do PT, tem 20% das intenções de voto. Leiva, do PMDB, 14% e Serra, do PSDB, tem 8%. Os indecisos somam 8% e a porcentagem dos votos brancos e nulos ainda é alta, 16%. Amanhã, o jornal Folha de São Paulo publica a última pesquisa do Datafolha feita em 9 capitais e 10 cidades do interior de São Paulo. Paulo Maluf está com 28% contra 25% de Luísa Erundina. Os números indicam um empate técnico. Uma coisa é certa, só Maluf acredita nos números das pesquisas. Leiva, do PMDB, e Erundina, do PT, ainda apostam numa virada nas eleições de amanhã. Em todas as pesquisas nos põe em primeiro e eu espero que amanhã, dia 15, que é o dia da pesquisa, o dia verdadeiro da pesquisa, que ela seja confirmada. A senhora vai ganhar essa eleição ou não? Claro, estamos chegando no momento final de um processo no qual a gente foi crescendo dia a dia, graças à confiança e o entendimento da população na nossa proposta. As pesquisas têm sido feitas nos bairros mais ricos de São Paulo. A população mais pobre, a população da periferia, não tem sido consultada nas pesquisas. E é exatamente aí a força das pessoas que vão votar em mim. As últimas pesquisas apontam Maluf, mas o PT não permite que o candidato do PDS comemore a vitória antecipadamente. Afinal, dos 5,5 milhões de eleitores na capital, 1.100.000 ainda estão entre os que vão votar em branco, anular o voto ou não escolheram o candidato. O comentário é de Florestan Fernandes Júnior. Os malufistas têm um bom motivo para estarem cautelosos. Pelo menos 550 mil pessoas, ou seja, 10% dos eleitores, ainda não sabem em quem vão votar para prefeito de São Paulo. Segundo o Datafolha, se a eleição fosse hoje, Maluf teria 1.430.000 votos, 330 mil a mais que Erundina. Se a candidata do PT conseguir atrair mais de 60% dos indecisos, empata com Maluf. Essa possibilidade não é tão remota assim, já que o candidato do PDS tem o maior índice de rejeição entre os indecisos. Se isso acontecer, quem vai decidir são os 10% de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo e que na boca da urna podem mudar de ideia. É bom lembrar que, apesar de estar em terceiro lugar, Leiva ainda pode surpreender, principalmente se a máquina do PMDB funcionar amanhã. Nós voltamos depois das informações do TRE. Você vai ver nesta terça-feira em Mulher 88, Xênia Bier falando sobre o pouco espaço que nossas crianças têm para crescer. Ala Sherman e os exercícios que fortalecem nossos braços. Os jornalistas do
Da CSN, na Avenida 13 de Maio, na Cinelândia. Às 5 horas da tarde, em ponto, os manifestantes saíram em passeata e foram acompanhados. Como vencedora a Prefeitura de São Paulo, a senhora já esperava esse resultado? Olha, nas últimas semanas nós temos constatado um crescimento bastante acentuado da minha candidatura. Então não é tanta surpresa esses dados, mas eu prefiro aguardar a apuração final das urnas para que a gente possa, de fato, comemorar essa vitória que é do povo de São Paulo, que são os trabalhadores de nossa cidade. Quais são as prioridades da sua administração? Olha, nós vamos investir, sobretudo, para resolver os problemas sociais. Vamos investir em transporte coletivo, garantir uma tarifa real, mais ônibus nas linhas para melhorar a qualidade desse serviço. Até o final da nossa administração, vamos trazer todo o serviço de ônibus para ser operado pela CMTC. Vamos pôr os equipamentos de saúde, postos e hospitais em pleno funcionamento, porque eles estão com 70% de sua capacidade ociosa. Vamos garantir creche e escola para todas as crianças nas suas respectivas faixas de idade e vamos, de fato, governar com a população de São Paulo através de conselhos populares. E vamos implantar um programa de habitação popular através de lotes urbanizados, urbanização de favelas, concessão de direito real de uso, para dar uma resposta dentro dos limites de competência e de poder do município em relação a esses graves problemas sociais de nossa cidade. A senhora já tem o nome do seu secretariado, os nomes dos seus secretários? Não, nós temos alguns nomes, algumas indicações a serem ainda discutidas e apreciadas pelo partido, e isso é uma questão a ser resolvida nos próximos dias, nos dias que antecedem a posse no dia 1º de janeiro. A senhora acha que já dá para comemorar? A senhora já está pensando em fazer a festa ou tem que esperar ainda a apuração? Olha, nós fomos vítima em 85 de fraude eleitoral em Goiânia e nós estamos receosos que isso possa acontecer aqui em São Paulo. Até porque a distância entre o primeiro e o segundo, pelo menos nos dados que as pesquisas estão demonstrando, não é tão amplo e a gente não quer correr o risco de ser surpreendido por uma notícia ou por uma informação que não corresponda ao que as pesquisas estão indicando. Mas daí é que nós estamos vigilantes, atentos, pedimos até o apoio da sociedade paulistana para que nos ajude a vigiar, a fiscalizar a apuração das urnas, para que a vontade popular, a vontade livre, democrática e soberana da população de São Paulo seja respeitada nessas eleições. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Uma boa noite e fiquem com a gente. Prestar. O governo estadual também. De maneira que é muito difícil, como é muito difícil a qualquer dona de casa, equilibrar as duas coisas, sem o sacrifício de setores da população altamente negligenciados. Espero que o governo do estado e o governo federal tratem São Paulo como São Paulo precisa e deve ser tratado. Eu vou procurar essas instâncias de governo, falar com o prefeito de São Paulo e exigir isso. Não vou pedir favor, mas vou exigir que aquilo que é de São Paulo venha para São Paulo. A senhora tem algum recado para dar para o candidato Paulo Maluf, que diz que só acredita mesmo na hora do final da apuração? Olha, é incrível como esses candidatos, quando as pesquisas são favoráveis a ele, eles elogiam e acreditam nas pesquisas. Quando elas dão o contrário, eles negam a validade da pesquisa. Eu sempre, em todas as pesquisas que ocorreram nesse processo, me favorecesse ou não, eu acreditava nelas, dentro dos limites que elas apresentam. Eu não tenho por que, dessa vez, negar a validade das pesquisas de boca de urna. Agora vamos ao Clube de Regatas Tietê, um dos locais de apuração de votos da cidade de São Paulo. De lá fala ao vivo o repórter José Donizete. Bem, a marcha das apurações aqui na capital, que estava tranquila, teve agora há pouco um pequeno incidente. Uma urna em Vila Formosa, na Zona Leste, foi impugnada. Isso porque os fiscais encontraram cerca de 100 votos a mais do que aqueles registrados no TRE.
Bem, atenção para os últimos números agora, com 946 urnas apuradas. Luiz Erundina continua na frente com 120.438 votos. Logo atrás vem Paulo Maluf com 102.995. Seguido de João Leiva, do PMDB, com 57.789 votos. Logo atrás, José Serra, do PSDB, com 23.284 votos. Votos nulos, 23.867. Brancos, o número que está preocupando os candidatos, 54.092. Percentualmente, Luiz Erundina está com 29,24% do total. Paulo Maluf com 25,01% do total. A diferença entre Luiz Erundina e Paulo Maluf é de 4,23%. Voltamos aos nossos estúdios em São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. E nós voltamos ao Rio de Janeiro com Jacira Lucas. Em menos de 10 dias já serão conhecidos todos. Esse é um processo democrático onde a minoria de ontem se torna maioria hoje e se não entregar o produto, volta a ser minoria. O senhor acha que o PT está preparado para governar São Paulo? Isso nós vamos ver na prática. Quer dizer, esse é um processo que o partido, eu creio que o poder aqui em São Paulo chegou um pouquinho antes do tempo que eles previam. Para o PL, era melhor a vitória de Maluf em São Paulo ou do PT? Olha, para nós não... Eu sempre disse que nós não somos músicos, somos dançarinos. Nós temos que dançar conforme a música. E essa música da vitória da Erundina nos agrada muito, para efeito da contradança. Nós voltamos depois dos comerciais. O cerco de jornalistas e assessores já não é novidade para quem deu uma arrancada nos últimos dias da campanha. Só que agora, com o cargo de prefeita quase na mão, apareceram também os caçadores de autógrafos. Teve gente que parecia não acreditar nem no resultado das urnas. Mas Erundina continuava confiante e seguiu sua caminhada. A candidata Luiz Erundina reuniu... A Avenida Paulista mais uma vez é interditada. Milhares de pessoas pulam, cantam e dançam. Só que desta vez não se trata de uma festa de carnaval, muito menos da final de um campeonato de futebol. Agora, a festa é outra, é política. É a festa para comemorar a vitória da candidata do PT, Luiz Erundina. Erundina é Paraíba, mulher macho, sim senhor. Estou esperando uma mudança, né? Nossa, que eu tenho 43 anos, nunca voltei para presidente da República, pô. Bandeiras, faixas e cartazes são os enfeites do local. Para animar ainda mais a festa, são distribuídos 2.500 litros de chopp. E numa festa assim, o que não podia faltar era o som de um trio elétrico. A família, como no velho ditado, se diverte unida, enquanto esse outro comemora de flor em punho. Escuta, toda essa festa, rosa e tudo é pra Erundina? É o cheiro da Erundina, é o cheiro da nossa vitória. Idade aqui também não é problema, todo mundo participa. Valdão, o semeador, aproveita o clima quente da festa para espalhar suas propostas ecológicas. Nós gostaríamos de mandar uma mensagem para a Erundina, para que ela fosse a força viva de posições que se preocupem com a ecologia, também a nível de Brasil. Mas no meio da multidão, quem faz mesmo a festa é a animada estrela do PT. Você não para de carregar essa estrela, por quê? Porque é importante carregar essa estrela agora, porque é ela que vai carregar São Paulo. Enquanto a festa corre solta, muitos políticos vão chegando para dar o seu abraço em Erundina. Entre eles, o deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva, que promete total apoio à futura prefeita. A Luiz Erundina é a vitoriosa dessa campanha, o Partido dos Trabalhadores é o partido vitorioso. E nós vamos trabalhar, sabe, acho que de corpo e alma, para fazer a melhor administração possível. Com uma queima de fogos no céu de São Paulo, o momento mais esperado da festa, a chegada de Luiz Erundina, primeira mulher a governar a capital do maior estado do país. E com ela, a esperança de uma administração realmente popular. Essa vitória do Partido dos Trabalhadores, dos partidos do povo, das forças democráticas desse país, marca uma mudança fundamental na vida política de São Paulo e do Brasil. Teve
Teve gente que saiu direto da festa do PT para o aeroporto de Cumbica e não teve tempo nem de trocar de roupa. Foi o caso do presidente da CUT, Jair Meneghelli. Ele foi esperar no aeroporto outra estrela do PT, o presidente nacional do partido, Olívio Dutra, que veio a São Paulo com uma bagagem para ninguém botar defeito. Mais de 230 mil votos que garantem a ele a prefeitura de Porto Alegre. Pouca gente veio esperar o prefeito eleito de Porto Alegre, Olívio Dutra. Eram deputados federais, estaduais, o presidente da CUT, Jair Meneghelli, e novos prefeitos do PT, como Celso Daniel, de Santo André, José Machado, de Piracicaba e Thelma de Souza, de Santos, além de alguns militantes. E eles receberam Olívio Dutra com muita festa. Aí foi a vez da foto histórica. Se imaginava que o PT fosse um partido apenas dos grandes centros urbanos, das grandes capitais ou dos centros operários. A vitória em Piracicaba, que é uma cidade também de porte médio, um peso importante do setor industrial, também representa um avanço do PT no interior do estado de São Paulo. A tendência realmente é crescer. Nós queremos fazer uma administração que mude completamente, que transforme a política lá em Santo André, em outros municípios onde o PT ganhou, para provar para todo brasileiro e toda brasileira que realmente é possível fazer uma política séria, honesta e decente aqui nesse país. Nós teremos extremas condições acumuladas desde 1980 de fazer um governo transparente, coerente e que demonstre que o nosso discurso e prática são completamente unidos. Do aeroporto, os prefeitos e o presidente do PT, Olívio Dutra, foram para a primeira reunião da executiva do partido, depois das eleições. Eles discutiram a administração das prefeituras e a estratégia do PT até as eleições para presidente. O resultado dessa reunião você vai ver no Jornal da Manchete, que começa às 8h30. O PT teme que as divergências com os governos estaduais e com o governo federal possam prejudicar a administração do partido nas cidades onde o PT venceu. Mas o vice-prefeito eleito de São Paulo, Luiz Eduardo Greenhalgh, diz que o PT já está preparado para enfrentar um possível boicote. Se a gente sentir que a gente está sendo boicotado pelo governo do estado na liberação de verbas ou pelo governo federal na liberação de verbas, nós vamos fazer a pressão popular sobre esses governos para liberar as verbas de São Paulo. A gente quer ser tratado com respeito, tá certo? E com a legitimidade das urnas que a votação nos deu, como um interlocutor privilegiado, quer dizer, sem ódio e sem medo. A gente espera respeito, dará respeito. Se não tiver respeito, fará pressão. Quanto o PT gastou para assumir o poder aqui em São Paulo? Se eu contar, os outros candidatos vão dar um tiro na cuca. Nós gastamos 75 milhões de cruzados. Pelo que a gente sabe, tá certo? Cerca de 100 mil dólares. Isso significa, para vocês terem uma ideia, apenas 10% do que gastou o candidato Leiva no seu programa de televisão. E de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de leilões de obras de arte, veio de contribuição, de doação, de venda de material de campanha e veio também dos 30% que a bancada federal, estadual e de vereadores desconta do seu salário para a tesouraria do partido. Os grandes partidos não tiveram dificuldade para fazer uma campanha milionária, mas nem sempre dinheiro e bom gosto andam juntos. Nessa campanha, alguns candidatos bem que tentaram casar o gosto do eleitor com a música. Uns conseguiram, outros estão esperando até hoje pelos votos que pretendiam conquistar com instrumentos pouco convencionais. Esta ninguém usou. Os candidatos moderados no trato da música preferiram o convencional, os jingles de campanha. E de onde será que vem esta música? É tanta gente que nem todo mundo percebe, mas lá está ele, firme dedilhando o sax. Anônimo, mas ajuda, e muito. São 500 mil pessoas que passam pelo viaduto do Chá todos os dias. Um público grande demais para ser desperdiçado. Só que a parada aqui não fica de graça. Quem para ouvir a música tem que levar também uma lembrancinha de presente. Lembrança tem aqui também. Não é do candidato, é do chamariz. Mas serve para juntar gente. Afinal, é Aguinaldo Timóteo que canta de tudo. São Paulo vai mudar.
De música encomendada até os velhos sucessos do tempo de arrebentar os corações. Mas chega uma hora que o centro não é mais o cantor e o Ford de 79 apelidado de Papavotos. A atração passa a ser o candidato, que chega no conhecido estilo triunfante. O trabalho de um termina e o do outro segue adiante. Para onde, ainda não se sabe. Gestos, palavras, propostas vão ser julgados aqui, na urna. Vou aumentar o preço do metrô. Prometo que vou baixar o salário de todo mundo. Pois é, parece que os eleitores julgaram para valer a política tradicional. Depois dos comerciais, nós vamos ver a previsão do Partido dos Trabalhadores.